vozes diferentes, elas convivem juntas. Eu posso, por exemplo, Flávia, falar, não, tô de boa. Olha aqui, ó. Hoje eu me cuido, já mudei minha autoimagem, eu tô bem. Daí eu ainda posso ter aquela adolescente que se expressa dentro de mim em algum momento da minha vida? Sim, é. A gente funciona como uma matriosca, sabe? A bonequinha, aí tem a bonequinha pequenininha, a menor, vai subindo. Então, aquela grandona são todas que você já experimentou juntas, inclusive não só você. Ali dentro da matriosca tem as mulheres que fizeram parte da sua vida, que também vivenciaram e experimentaram diversas outras situações. Então, a minha mãe, ela é uma pessoa que sempre foi muito doadora. E quando a gente fala de casamento, de relacionamento, enquanto eu namorava, já que você estava falando de adolescente, enquanto eu namorava, eu era bem a independente zona, assim, da estrela, que, eu faço o que eu quero, eu pego quem eu quero, então estava bem livre ali. Sabia das minhas limitações de beleza, tinha essa mesma questão do cabelo, não tinha bunda, intenção, aquela bunda que as pessoas queriam do Rio, né? Não tinha, eu É. era... Então, eu tinha essas questões, eu tenho uma mancha na minha perna direita, que por um tempo também ela vinha como uma vergonha ali, mas ela não, quando eu era pequena não tinha, eu usava meu shortinho, mas na adolescência eu tive isso tudo. E aí, mas eu sempre desenvolvendo essa minha autoimagem de eu me amo, as pessoas, o que elas pensarem, eu já tinha isso em mim, era uma coisa muito minha. Só que quando eu caso, eu não venho trazendo as minhas questões apenas da Flávia, do que eu vivi na minha infância, na minha adolescência. Eu venho trazendo aquilo que eu vi também os meus pais fazendo. Isso é muito importante trazer quando a gente fala de autoestima e de autoconfiança dentro das relações também. É legal falar isso. Porque quando eu olhava para o meu marido, eu olhava para ele como o meu pai. Que era uma pessoa que eu queria que me admirasse muito. Porque eu admirava muito meu pai. Eu queria ser reconhecida pelo meu pai. Meu pai era a pessoa que eu falava, meu Deus, meu pai é o cara, quero que ele me reconheça. E diferente daquele meu sonho de menina, meu pai não me reconhecia como eu queria que ele me reconhecesse, né? Sim. E aí eu entro dentro do meu casamento, agora já com um resquício do que eu vi no casamento dos meus pais. Então a minha mãe é muito controladora, o meu pai, em alguns momentos, invalidando algumas vontades. E aquela menina que se sente injustiçada quando entra naquela relação adulta, dizendo eu não vou reproduzir nada do que os meus pais faziam, Tudo eu aqui, começo ó. consciente reproduzir. E eu me vejo, às vezes, sendo a minha mãe. Vivia, né? Não me vejo, porque isso aconteceu muito. A gente conseguiu identificar muito no início do nosso relacionamento. A gente está 7 anos juntos. Lá no início, a gente conseguiu identificar que a minha criança olhava para o Ítalo como um grande injustiçador. E que a criança olhava para mim como uma grande traidora ou alguém que achava ele uma grande rejeitadora dele, uma grande Sim. abandonava ele, enfim. E a gente conseguiu identificar isso. Então, quando a gente pensa na nossa autoestima, ela não está ligada só a também o que eu experimentei, minha infância, minha adolescência, mas ao que eu vi em volta de mim, aos meus pais, o que eles Muito faziam, ao interessante. tanto que minha mãe permitia cuidar dela. Como eu falei, minha mãe era muito centralizadora e muito doadora. Então, ela não cuidava dela. Ela cuidava 100% de nós, filhos. De de não ir mesmo para academia. E eu tive uma situação ali Isso, muito curiosa, assim, que eu tive o Bento. Porque ali eu tive a primeira experiência sendo mãe, ou olhando para minha mãe como um espelho, né? Porque enquanto eu era adolescente, era meio que, cara, eu sou muito diferente da minha mãe. Minha mãe nada vaidosa, muito vaidosa. Minha mãe não era da rua, eu era. Eu gostava de música, minha mãe não ligava tanto. Então, eu não tinha muita identificação. Mas quando eu sou sim. mãe, é. E aí eu me lembro que eu quis fazer atividade física porque assim meu filho. E olha que curioso, né? Eu tinha agendado a academia e travei minha coluna. Ai, não. Bloqueou? Travou? Não, voltou. Eu Voltou. saí do meu Wi-Fi porque ele tava falhando. Eu tô no 4G. Tá. E aí eu tinha acabado de ter o Bento, meu filho. Então, o primeiro filho, aquela sensação toda de, meu Deus do céu, tudo mudou, né? Cansada, privação de sono.
E aí eu resolvo que eu vou começar a fazer atividade física. Mas naquela época a gente estava passando por muitas questões financeiras, então não tinha como pagar o meu babá, eu não tinha coragem de colocar numa creche, ele com 6 meses ainda não tinha, né, escolhas. Eu tinha a possibilidade de trabalhar de casa, porque eu já trabalhava, já fazia esse trabalho. E o Ítalo trabalhando muito, e aí vou recorrer à minha mãe, não, pode deixar, eu tô em casa, não trabalho, posso ficar com ele. Mas naquele dia eu travei a minha coluna. A minha mãe tem osteoporose e vários problemas de coluna. E eu, naquele momento, fiz uma pergunta para mim, que vale para todas as suas seguidoras, para as minhas que estão aqui. Eu fechei os meus olhos e fiz uma pergunta poderosa, assim. Que ao invés de ficar buscando respostas, eu busco muitas perguntas. Eu gosto muito da ironia socrática, né, da maiêutica, de ficar fazendo pergunta. Eu acho que ela nos traz muito mais iluminação do que querer buscar respostas. E aí eu perguntei, a quem pertence essa minha dor? É minha? E aí veio na hora, assim, a imagem da minha mãe. Eu não posso fazer isso. A minha mãe se abandonou ou deixou de viver a vida dela por mim. Como que eu, como mãe, vou começar a fazer atividade física? Será que aí vem o julgamento das outras pessoas, mas você vai olhar primeiro para você, a prioridade tem que ser seu filho. E aí começou os julgamentos, por isso que não é só o que a gente experimentou com a nossa família que diminui a nossa autoestima, mas o que a sociedade diz sobre o que nós, mães, principalmente, podemos ou não fazer. É verdade. Essa ideia de os filhos são prioridade. Será? Será que a prioridade não tem que ser você para transbordar para os filhos? Sim. Entende? Porque eu consigo estar muito bem para os meus filhos quando eu estou bem comigo. Mas é claro que essas situações de semana passada a Cel estava muito mal. Então, ao invés de parar os meus 10 minutos antes de tudo e fazer meu delineado de gatinho, antes de tudo eu ia olhar para ela. Porque essa era uma escolha consciente. Eu não estava fazendo simplesmente porque as pessoas me dizem que eu preciso primeiro fazer tudo, café da manhã dos meus filhos, eu não posso olhar para mim. Essa era uma escolha consciente. O problema é que a maioria das pessoas exercem esse papel da mãe ou da esposa através do inconsciente, que é a necessidade de pertencimento, de aceitação. É muita necessidade de aceitação. Não tem como negar. A gente quer ser aceito pelas pessoas. A gente primeiro quer ser aceito pelos nossos pais, aí talvez não tenha sido tanto. Aí depois quer ser aceito pelos amigos, que aí vem o caso da magricelinha com o barrigão. Depois você quer ser aceito pelos amigos. Depois você quer ser aceito pelo parceiro que está do seu lado. Então, colocar como seu maior compromisso faz você conseguir transbordar. Aí